que Deus possa abençoar a todos, né? Que Deus possa visitar o coração de cada pessoa nesta noite. E eu agradeço muito a Deus por estar vivo e por ter vocês comigo, essa família que é a 20ª, e também os amigos, nossos clientes, nossos colaboradores, nossos irmãos que de uma certa forma têm participado conosco, têm feito a diferença nas nossas vidas. Senhor, graças te dou, Pai amado, por esse momento, ó Deus, especial na tua presença. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada coração nesta noite, Pai, nessa super célula. Pai querido, o Senhor tem, ó Pai, algo para dizer para nós, ó Deus, o Senhor tem testificado em nossos corações, e eu quero te pedir, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada irmão, a cada pessoa que está participando conosco nesse momento, ó Deus, nossos amigos, nossos parentes, nossos colaboradores, aqueles clientes, ó Deus, que têm muitas vezes, ó Pai, negociado conosco. Ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, estende as tuas mãos, abençoa a vida de cada um. Pai, faz valer a tua palavra sobre a vida de cada um nesta noite, e que o Senhor possa abençoar essa live, e que nós possamos, ó Deus, encontrar êxito, ó Pai, da parte do Senhor, ó Pai, através das vidas que estarão participando conosco. Ó Deus, abençoa cada um, e que nós possamos ter um momento da tua palavra, um momento, ó Pai, de compartilhamento com o Senhor e com os demais irmãos. Eu quero de antemão mandar um abraço para minhas irmãs que estão fora do país, estão na Espanha, lá em Barcelona. Ela já tinha me avisado que agora seria 1h da manhã lá, que ela não poderia estar participando, mas mesmo assim eu quero mandar um abraço para elas, para os meus parentes que estão lá. Eu tenho muita saudade. A Luciene e a Patrícia, elas estão fora do país, mas que Deus possa estar abençoando elas e abençoando a minha tia. Também tenho uma tia em São Paulo que eu quero mandar um abraço, que eu amo muito, que Deus possa estar abençoando ela. E aos demais irmãos eu quero também um abraço, mandar um abraço a todos, e tenho muita saudade dos irmãos, que a gente tem ficado esse tempo de quarentena aí, não é um tempo fácil, mas a gente tem que viver, e nessa vida da gente tudo passa. Essa vida tudo passa, e vai chegar um momento que essa epidemia vai passar, nós vamos voltar à nossa vida normal, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Irmãos, como é a primeira vez que eu estou fazendo a live, eu estou um pouco nervoso, talvez os irmãos possam até estar aí vendo, mas eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que Deus tocou no meu coração. Eu queria ministrar sobre a vida dos irmãos. O pastor me deu total liberdade para mim escolher o tema, o qual eu poderia estar falando nesta noite. Eu gostaria de falar muitas coisas para os irmãos, mas eu sei que é muito difícil a gente, num pouco tempo que nós temos, a gente abranger todos os temas e todas as coisas que nós precisávamos falar para cada um de vocês. Mas hoje eu separei um tema especial, que é o discípulo amado. O que é o discípulo amado? Irmãos, é algo extraordinário. É algo que no final eu vou te explicar por que eu estou falando com os irmãos a respeito desse tema. Certo? Como eu disse, primeiramente eu queria também me apresentar. Meu nome é Ubiratã Soares dos Santos. Eu venho de uma família pobre e nós tivemos muitas dificuldades na vida, mas a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, a partir do momento que eu conheci a Cristo, Deus tem mudado a minha vida. Para os irmãos terem uma noção, eu achei que eu morreria com 18 anos de idade. Eu não conseguia, a minha vida ia terminar com aproximadamente essa idade. Então, eu achei que eu não ia chegar até a idade que eu estou. Hoje eu estou com 47 anos. Mas eu quero dizer para os irmãos que a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, eu tenho visto, tenho conhecido a cada dia, eu tenho me aproximado mais de Deus, eu tenho visto as mãos de Deus sobre a minha vida. Eu tenho visto o quanto Deus tem falado no meu coração, o quanto Deus tem operado sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre a minha vida. E hoje é um motivo de muita alegria eu poder estar compartilhando isso com os irmãos, certo?
E como eu disse, meu nome é Ubiratã Soares dos Santos, eu pertenço à igreja, a 20ª Igreja Presbiteriana Renovada, a qual vocês estão vendo aí essa live. Mas eu não estou aqui para pregar a igreja, eu estou aqui para falar de Cristo. Porque nós, como cristãos, nós temos que fazer a diferença aqui na terra. A palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, se nós somos o sal da terra, assim como Jesus disse, nós temos que fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Irmãos, primeiramente, como eu já disse, o meu nome, eu sou da Presbiteriana, eu sou tesoureiro da igreja, eu sou presbítero também na mesma igreja, congrego lá já há mais de 12 anos, no mesmo lugar, e Deus tem abençoado a nossa vida através desta igreja. E como eu disse, eu não quero pregar título de igreja, mas quero falar para vocês a respeito de Jesus. O que Jesus representa e o que Ele tem feito na minha vida, o que Ele pode fazer também na sua. Jesus, Ele mudou a minha vida, mas para que Ele mudasse a minha vida, primeiramente eu tive que ter um arrependimento. Mas arrependimento, sim, porque eu estava falando agora há pouco com o meu cameraman, que é o Maxwell, pessoa abençoada que está aqui comigo, está aqui participando, me ajudando nessa live. Eu conversando com ele, ele me disse a respeito das pessoas, que hoje as pessoas acham normal uma pessoa trair, as pessoas acham normal a pessoa usar droga, as pessoas acham normal pessoas do mesmo sexo, né, tendo relacionamento, pessoas usarem droga. Então, o que eu vejo a respeito disso, irmãos? Nós, como cristãos, a gente tem que fazer de alguma forma para nós ajudarmos as pessoas a entenderem que isso não é normal, que isso é algo fora do normal, é algo que, como eu disse para ele, traz consequências. Na nossa vida, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E se você planta o mal, você planta o pecado, você planta coisas vãs, você vai colher coisas más. Então, o que eu queria falar para você nessa noite a respeito disso é com relação ao arrependimento. Irmãos, nós temos que ter o arrependimento em nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós temos feito de errado. Não só as pessoas que estão no mundo, que precisam muito de ouvir uma palavra de Deus, mas até mesmo os crentes, as pessoas que estão dentro da igreja, que muitas vezes estão pecando, e que precisa ter verdadeiramente um arrependimento, precisa buscar mais a Deus, conhecer mais a Deus, fazer aquilo que Deus realmente pede para elas. Porque como você pode estar congregando em uma igreja como servo de Deus e praticando o erro, praticando o pecado? Irmãos, isso é abominável. Então nós precisamos de ter o arrependimento. E esse arrependimento, você só vai conseguir ter ele quando você entender que aquilo que você está praticando não é normal. Aquilo que você está fazendo não condiz com a palavra de Deus, não condiz com os preceitos de Deus para a nossa vida. Então eu gostaria de falar para você que está me ouvindo nessa noite. Se você está em pecado, se você está vivendo algo que tem entristecido o coração de Deus, irmão, arrependa. Arrependa enquanto é cedo. Jesus está voltando. Hoje está mais perto do que quando Ele veio. Ele disse que iria voltar para buscar a igreja dele. E nós cremos que Jesus é o único Salvador. Nós cremos que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E nós queremos verdadeiramente, como discípulos de Jesus, nós queremos que Deus possa te dar a sabedoria, o entendimento para que você possa ter essa compreensão e saber que você precisa de mudar de vida. Você precisa de ter uma mudança, uma conversão de vida para que Deus possa te abençoar. O título dessa mensagem é o discípulo amado. Não tem como, irmão, você vivendo em pecado
e pedir para Deus te abençoar, não tem como. Mas a partir do momento que você se arrepende e muda de vida, aí você pode ter certeza que Deus vai estar no mesmo barco com você. Entende? Então é necessário que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. É normal? Pode ser normal lá fora, irmão. Mas na presença de Deus não é normal o pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, quem está na prática do pecado, é necessário que a pessoa venha abandonar essa atitude. E não adianta eu falar para você aonde você está errando. No seu coração você mesmo sabe. Você sabe aonde você está pecando. Você sabe aonde você está errando. Então, eu não preciso mostrar aonde está o seu erro, mas basta que você tão somente queira se arrepender e pedir perdão ao Pai. E é sobre perdão que eu quero falar agora também. O discípulo amado, ele precisa ter um coração perdoador. Porque como Jesus disse assim, se você, da mesma medida que você perdoar, você será perdoado. Mas se você não perdoar, os seus pecados também não serão perdoados. Então, o perdão, irmão, até mesmo porque aquela pessoa que não tem um coração perdoador, essa pessoa ela guarda mágoa, ela guarda rancor no coração. E isso é ruim, porque existem as doenças psicossomáticas, que são doenças que vêm da tristeza, do coração amargo, do coração que não perdoa, do coração que guarda rancor das pessoas. E se você quer ser um discípulo amado, que você possa aprender a perdoar. Aprenda a perdoar, irmão. Não fica guardando essas coisas no seu coração. Porque a nossa passagem aqui na terra é muito rápida. Eu achei que eu morreria com 18 anos. Hoje eu estou com 47. Hoje eu vejo tanto que a minha vida passou rápido. Se eu tivesse morrido com os 18 anos igual eu pensava, por que eu pensava isso? Primeiro, porque eu não tinha Deus no coração. E segundo, porque eu frequentava lugares muito perigosos. Só para você ter uma noção, eu chegava em casa do colégio, eu chegava meia-noite, 1h da manhã do colégio, e eu tinha que descer por uma rua escura, aproximadamente quase que 1 quilômetro para me chegar na minha casa, do ponto de ônibus até na minha casa. E esse percurso, eu imaginava que em qualquer momento eu encontraria alguma pessoa para querer fazer algo de mal para comigo. Então por isso eu pensava, poxa, eu não devo viver muitos anos por causa dos locais que eu frequento, dos lugares que eu tenho que passar. E o meu setor onde eu morava, Deus que me livre, era muito perigoso. Eu morava na Vila Pedroso. Não tenho nada contra quem mora na Vila Pedroso, mas lá já foi muito perigoso, irmãos. Então eu morava lá num período que nem asfalto tinha. Então eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de andar ali naquele setor. Mas a gente não tinha opção. A nossa condição financeira, nós morávamos ali e era ali que a gente tocava a vida. Então por isso eu pensava que eu não viveria muitos anos. Mas graças a Deus eu estou aqui até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. E além de ter um coração perdoador, nós precisamos também ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você pode agradar a Deus sem fé? Se você não crê, se você não acredita que Deus existe, que Deus é galardoador daqueles que o buscam, como que você pode ser abençoado se você não tiver fé? Porque a fé nós não vemos. As coisas que Deus, nós sabemos que Deus existe, mas a gente não vê. Mas a gente sabe que Ele está do nosso lado. A gente sabe que Ele pode muito bem nos tirar dessa situação que a nossa nação está vivendo. Nós temos orado pelas madrugadas, nós temos intercedido por toda a nação, oramos pelos nossos irmãos que estão fora, oramos pela nossa nação, pelo nosso presidente, para que ele tenha sabedoria para conduzir essa nação. E temos orado também para que Deus possa sarar essa enfermidade que tem acometido a população mundial. Mas eu peço a Deus que Deus possa dar também a você sabedoria e fé para confiar em Deus. Confie em Deus, irmão. Tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você deseja, que você possa entregar nas mãos do Senhor. Mas entrega
com o coração aberto, confiante. Confia no Senhor, que Ele pode e Ele vai fazer o extraordinário na sua vida, assim como Ele tem feito na minha. E eu aprendi que a fé ela vem do ouvir a palavra de Deus. Você não gera fé no seu coração simplesmente de falar assim, agora eu tenho fé. Não. Irmãos, você tem que buscar. A fé, ela começa pequena, como um grão de mostarda, como diz a palavra de Deus. Mas ela vai crescendo à medida que você vai buscando. A fé, ela vai crescendo à medida que você vai aprendendo. Mas para aprender, você precisa buscar o lugar certo para aprender. E muitas vezes, tem pessoas que têm ódio no coração e não procuram uma igreja, não quer participar de nenhuma igreja. Pois eu digo para vocês, irmão, foi na igreja que eu aprendi a ter fé. Porque eu sabia que Deus existia. Mas eu achava que Ele só servia para me penalizar quando eu pecava, quando eu errava, quando eu cometia um engano. Então eu achava que Deus só servia para me penalizar nessas horas. Mas existe o Deus que é perdoador, um Deus que é misericordioso. E Ele pode perdoar o seu pecado também. Ele pode perdoar a sua falha. Ele pode perdoar os seus erros. Mas para isso, irmão, você tem que buscar. Você tem que entender que ninguém aprende sem buscar o aprendizado. Então, e outra, o discípulo não é melhor do que o mestre, mas nós temos que, como discípulo de Jesus, nós temos que procurar orientar as pessoas, procurar ajudá-las para que elas venham conhecer mais de Deus. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Para mim é um prazer poder estar comunicando com vocês. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Eu sei que Deus tem grandes coisas para entregar na sua mão. Deus tem grandes maravilhas, grandes milagres, grandes bênçãos. E a palavra de Deus diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, muitas vezes você tem deixado de receber grandes milagres da parte de Deus. Por falta de conhecimento, você tem deixado de colocar a mão na sua herança, porque você é filho. E Deus deixou uma herança para cada um de nós. Deus deixou uma bênção para cada um de nós. Uma não, várias bênçãos. Eu posso testemunhar do que Deus tem feito na minha vida. E eu gostaria que essa bênção que Deus tem derramado sobre mim, eu gostaria que ela se espalhasse sobre todo mundo, sobre toda a terra. Mas para que isso aconteça, nós precisamos arrepender dos nossos erros. Nós precisamos buscar a Deus, procurar conhecer mais, agir com a fé. Não é verdade? Muitas vezes na Bíblia você vê testemunho de pessoas que aonde Deus procurou para a pessoa o que ela queria ser curada. Deus curou, mas a pessoa teve que agir com a fé. A pessoa teve que buscar, a pessoa teve que ir atrás, a pessoa teve que tomar uma atitude na vida para que ela fosse abençoada. Então isso é o que eu estou falando para você nessa noite, que você possa ter essa atitude, que você possa agir com a fé, confiar em Deus. E essa confiança, essa fé, você só vai adquirir, irmão, a partir do momento que você buscar. A fé, ela não vem no estalar de dedo. Você não consegue ter fé basicamente só de falar, eu vou ter fé. Não, você tem que buscar, você tem que conhecer. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai confiar nele. E eu estou pregando aqui, não é título de igreja, irmão. Todas as igrejas que você for, que são cristãos, ele vai falar de Deus, vai falar de Jesus, mas que você possa buscar uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra de Deus. Nessa hora você tem que ter cautela, nessa hora você tem que prestar atenção se realmente aquilo que está sendo pregado é aquilo que está na palavra de Deus. Para isso que a Bíblia, ela nos relata, né? Não confiar nos falsos profetas. Então, irmãos, que você possa ter cautela e ter atenção se aquilo que está sendo pregado verdadeiramente é aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Você tem que ser curioso também. Você tem que ter interesse de buscar saber se verdadeiramente aquilo que está sendo pregado é aquilo que verdadeiramente está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Outra questão, quarto lugar, nós temos que amar. Irmãos, o amor que Jesus teve por nós, que se entregou,
O amor que Deus teve por nós, de dar seu único filho. Irmãos, esse amor é um amor extraordinário. É um amor que nós devemos ter, não só pelos nossos entes queridos, mas nós devemos ter também com as pessoas que estão lá no mundo. Quantas pessoas lá no mundo sofrendo? Quantas pessoas lá no mundo, muitas vezes, não tem com quem conversar, não tem, muitas vezes, apoio da família, às vezes está sofrendo no mundo aí, usuário de droga, perdido, né? Sem trabalho, sem alimento. Então, é esse amor que nós devemos ter pelos outros. Nós devemos preocupar uns pelos outros. Às vezes, tem pessoas que estão sofrendo e tem vergonha de falar que está sofrendo, porque está necessitado de algo. Então, nós devemos ter essa percepção de entender que nós devemos não só amar, mas também cuidar dessas pessoas. Nós devemos procurar não só preocupar com a nossa própria vida, mas preocupar também em ajudar o próximo, né? Fazer algo pelo próximo. Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz na porta de casa. Esse rapaz, ele se envolveu em 2 incidentes, onde ele foi preso e puxou cadeia há muito tempo, e hoje ele está vivendo aqui pelas ruas do setor, e ele nem daqui não é, ele é do Tocantins. E eu conversando com ele, eu já até prometi para ele que vou ajudar ele, na hora que ele quiser ir embora para a casa dele, eu vou pagar a passagem para ele ir embora. Mas assim, ele está pegando confiança em mim, de estar conversando comigo a respeito desses problemas. A primeira vez que eu abordei ele veio muito redio, não queria falar o que tinha acontecido com ele, nem nada, porque ele estava nessa situação, mas depois a gente vai conversando, a gente vai procurando entender a situação que o cara está vivendo. Nós não estamos aqui, até mesmo porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Ele matou 2 pessoas, tá? A vida que ele está levando é uma vida muito difícil, é uma vida de sofrimento, e usuário de droga. Então eu estive conversando com ele, e eu vejo, irmão, quantas pessoas estão necessitando de Deus, quantas pessoas estão precisando. E esse amor, irmão, nós devemos ter uns pelos outros, não só pelos nossos familiares, porque amar quem faz o bem para a gente é fácil. Mas Jesus ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, amar as pessoas os nossos rivais, aquelas pessoas que querem o nosso mal. Então, nós devemos amar verdadeiramente, e é um amor especial, irmão. Um amor fraternal, um amor que se preocupa, é um amor que verdadeiramente quer o bem do próximo, não é verdade? E Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa é, não importa o que ela está vivendo, importa que nós devemos amar. Então, se Jesus nos ensinou que nós devemos amar, quem somos nós para julgar, não é verdade? Então, que nós possamos amar o nosso próximo, não só de palavra, mas com ações, e que Deus possa mostrar verdadeiramente a forma que você deverá agir para com o seu próximo. Amém? Outra coisa que eu acho muito importante, a questão da fidelidade, ser fiel a Deus. Irmãos, não estou aqui para julgar ninguém, como eu já disse, sou tesoureiro da igreja, olha que encargo, e muitas pessoas julgam os tesoureiros por causa de Judas. Judas, ele era tesoureiro e ele roubava. Judas, ele traiu Jesus. Não é porque Judas traiu que todos os tesoureiros também vai trair Jesus e vai roubar Jesus. Eu sou tesoureiro, graças a Deus, nunca tive problema com relação a isso. E Deus tem me abençoado rica e poderosamente. Mas o que eu tenho visto, a falta de fidelidade dos irmãos para com a igreja, irmãos, para com Deus também. Porque quando eu não sou fiel a Deus, em todas as áreas, irmãos, em todas as áreas a gente deixa de ser fiel. Muitas vezes não sou fiel no dízimo, não sou fiel nas ofertas, não sou fiel nos trabalhos da igreja, não sou fiel muitas vezes em algum ministério que o pastor coloca na minha mão. Então isso é algo que nós devemos expulsar da nossa vida, a falta de fidelidade. É algo que você precisa verdadeiramente mudar, irmãos. Mudar para melhor, porque a fidelidade a Deus
como Deus pode ser fiel a você se você não for fiel a Deus? Então isso é algo que tem inquietado, algo que tem me chocado, e principalmente a gente vê a questão da falta de fidelidade dentro da igreja. Às vezes, o pastor comentou um dia comigo, falou para mim assim, que tem uma loja que vende produtos evangélicos, e essa loja, o irmãozinho que é dono da loja não vende para crente fiado. Por que não vende para crente fiado? Porque os irmãozinhos não pagam. Irmãos, tem coisa mais triste do que você ver um cristão dando prejuízo em outro. Então, queridos, eu queria falar sobre a questão da fidelidade. A fidelidade é algo que nós precisamos abraçar para a nossa vida em todas as áreas. Porque se você não é fiel a Deus, você não é fiel à sua esposa, você não é fiel aos seus filhos, você não é fiel à pessoa com quem você aluga a sua casa, você não é fiel na empresa que você trabalha, você não é fiel a quem você presta serviço, ou presta você em questão de hierarquia. Irmãos, a questão da fidelidade, Deus Ele é fiel. Deus, nós precisamos aprender que Deus Ele é fiel. Nós é que somos falhos. Então, se você tem problema com fidelidade, nós vamos estar orando para que Deus possa tirar esse mal da sua vida. Porque, como eu disse, o título da mensagem, o discípulo amado, que você venha trazer alegria para o coração de Deus, que você não seja uma pessoa que traz tristeza no coração de Deus, mas sim como aquele homem, Enoque, ele agradou tanto a Deus que ele nem experimentou a morte, ele foi transladado. Você vê o que é um cara excepcional em todas as áreas. Esse verdadeiramente era um discípulo amado. Por quê? Porque ele nem chegou a conhecer a morte, irmão. E muitos de nós, se nós formos fiéis, se nós cremos, nós acreditarmos, nós confiarmos na verdade em Deus, a palavra de Deus diz que Deus vem buscar a igreja dele, e nós não veremos a morte também não, irmão. Então que Deus possa abençoar você, que você possa passar a ser fiel, que Deus possa abençoar a sua vida, e que você possa ter arrependimento dessas coisas que você tenha feito de errado. Outra coisa importantíssima na vida de um discípulo fiel, um discípulo amado, a gratidão. Irmãos, se eu pudesse dizer para vocês o quanto eu sou grato a Deus, eu acho que não tem palavras que possam explicar essa gratidão. O quanto eu sou grato a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. Olha, até os meus 33 anos de idade, eu tentei viver sozinho, sem a ajuda de Deus. Eu achava que eu não precisava. Eu achava que eu era autossuficiente e que eu não precisava de Deus. Mas quando eu conheci os caminhos de Deus, que eu conheci a palavra e que eu tenho aprendido cada dia mais sobre essa palavra, eu vi o tanto que eu preciso de Deus, o tanto que eu não sou nada sem Deus, o tanto que nós somos insignificantes nessa vida, e muitas vezes nós sofremos porque nós somos teimosos, mas Deus Ele está aí para abraçar cada um. Deus ele não importa do jeito que você está vivendo. Deus Ele não importa se você matou, se você roubou, se você está doente, se você está com lepra, se você está com câncer. Deus não importa. Ele importa que Ele quer que você procure a Ele, que você dê uma chance para Ele, para que Ele possa entrar na sua vida e fazer o milagre, para que Ele possa entrar na sua vida e mudar a história da sua vida. Eu quero dizer, irmãos, que a gratidão é algo muito importante. A gratidão, mesmo quando eu não servia a Deus, mesmo quando eu não tinha esse apego que eu tenho com Deus igual eu tenho hoje, eu quero dizer para os irmãos que eu já entendia que eu precisava ser grato. E eu agradeci a Deus. Eu aprendi a ser grato a Deus, até pelo pouco. Eu já recebi cesta básica da igreja, irmãos. Eu já passei por tanta dificuldade que eu não tinha nem dinheiro para comprar o alimento para minha casa. Mas Deus, Ele colocou pessoas na minha vida que nos ajudaram, e até a cesta básica eu já cheguei a comer, cesta básica da igreja. E eu quero dizer também, irmãos, que nós precisamos, como discípulos, nós precisamos aprender a fazer discípulos também. Nós precisamos trabalhar para o reino de Deus, fazer a nossa parte. Nós temos, assim como nós aprendemos com Jesus, nós temos que fazer a nossa parte
Nós temos que fazer a nossa parte para o reino de Deus. E a partir desse momento, Deus está falando ao seu coração. Eu creio que Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. E também nós precisamos aprender a honrar a Deus. Honrar a Deus com as nossas atitudes, honrar a Deus com as nossas ações, com a nossa vida. Irmãos, o pastor um dia falou algo que eu achei interessante. Um homem de Deus que foi perguntado para ele o que ele queria. Eu não me recordo o nome desse homem, mas era um homem muito importante no reino de Deus, e que foi perguntado para ele: o que você quer estar fazendo quando Jesus voltar? E ele respondeu: eu quero estar fazendo o mesmo que eu faço todo dia. O que ele quis dizer com isso? Que a vida dele, o testemunho de vida, tem que ser algo que condiz com a palavra de Deus, que eu possa estar fazendo o mesmo que eu faço todos os dias, mas sim que eu possa estar melhorando cada dia mais, porque a gente sabe que nós somos falhos, nós sabemos que nós somos pecadores, mas por um momento ou por outro, muitas vezes a gente comete alguns erros, mas que nós possamos aprender a honrar a Deus com as nossas atitudes. Isso é algo que um discípulo amado tem que entender, que se você quer ter uma vida pregressa, uma vida de crescimento, uma vida de bênção na presença de Deus, você precisa honrar a Deus. Honrar a Deus em todas as áreas, no seu trabalho, onde quer que você esteja, irmão. Onde quer que você esteja, é necessário que você aprenda a honrar a Deus, é necessário que você esteja com atitudes corretas, por mais que as pessoas estejam fazendo algo de errado, mas você não precisa participar, você não precisa sentar à mesa com eles para falar mal de alguém, você não precisa sentar à mesa para muitas vezes crucificar alguma pessoa, ou talvez cometer pecado. Não, você não precisa. Se você vê que tem algo de errado, simplesmente você pode se retirar dali. Nós não precisamos estar conveniente com o pecado. Se é algo que me tira a alegria dos olhos de Deus para mim, eu não quero estar perto, eu não quero estar cometendo erros nem pecado. Então, nós precisamos buscar nos santificar, buscar a santidade para as nossas vidas, porque é impossível agradar a Deus se a gente não tiver a fé, se a gente não tiver grato a Deus, se a gente não honrar a Deus com as nossas atitudes. Então, que você possa entender a importância que tem de a gente andar com a vida na presença de Deus, buscando fazer sempre o melhor, fazer sempre o que é certo, o que é honesto, o que é digno, o que é honrado na presença de Deus. E você pode ter certeza, irmão, eu nunca vi ninguém que trabalha na obra de Deus, ninguém que faz algo para Deus, que Deus não honra aquela pessoa. Olha, eu tenho visto as mãos de Deus, sobre a vida das pessoas, sobre a nossa igreja. Eu vou dar um testemunho aqui, irmãos, que é algo extraordinário. Em um ano só, do ano passado para cá, a nossa igreja foi presenteada, uma irmã foi presenteada com uma moto, um irmão foi presenteado com um carro, você está entendendo? E Deus me abençoou, que eu comprei um lote que eu tanto almejava, que eu tanto orava por esse lote. Então, para você ver o tanto que Deus tem abençoado, o tanto que Deus está fazendo na vida daqueles que buscam a Deus, daqueles que têm compromisso com a obra de Deus, daqueles que fazem o melhor para Deus. O tanto que é importante a gente aprender a honrar a Deus. E essas pessoas, eu tenho visto, eu tenho observado, eu tenho acompanhado a vida dessas pessoas que eu falei agora, elas têm honrado a Deus. Elas têm honrado a Deus com as suas atitudes, com a sua forma de agir, com a sua forma de pensar, de trabalhar na obra de Deus, porque a gente tem que se doar também, irmãos. Muitas vezes, às vezes o pastor pede para você fazer algo, o irmão põe uma dificuldade tão grande para fazer aquilo. Irmão, o que impede de você fazer algo para o reino de Deus? Muitas vezes você quer que Deus faz para a sua vida, então a gente tem que aprender a honrar a Deus também, não é verdade? Então que os irmãos possam entender essa questão da honra, porque a honra é algo que Deus agrada, não é verdade? E a questão da adoração,
Tem irmãos que falam assim, mas eu vou ficar em casa mesmo, e Deus, eu vou estar buscando a Deus da minha casa mesmo, de onde eu estiver. Irmãos, a importância de nós adorarmos a Deus em unidade, em comunhão, participando juntos, uns com os outros. A palavra de Deus fala sobre a coinonia. A coinonia é a unção de Deus sobre o povo de Deus, quando nós estamos juntos em adoração, quando nós estamos juntos para adorar o Senhor, para buscar a presença de Deus, e Deus derrama sobre nós aquela unção. Então, quando você está em casa, muitas vezes você está sozinho, Deus visita, mas quando você está em comunhão, isso é algo que é importante, porque nós precisamos estar uns orando com os outros. A importância de nós buscarmos a Deus, não só para nós, mas também para os nossos irmãos que estão conosco. Então ali, onde há a unção, onde há a participação, onde há a comunhão, onde há Deus operando sobre a vida de cada um, e isso é importante. O corpo de Cristo é importante, a igreja é importante, a unção de Deus é importante sobre as nossas vidas, e nós devemos adorar-nos, porque Deus, Ele nos criou para que nós adorássemos a Ele. E ao invés de você adorar um ídolo de sertanejo, ou uma pessoa que canta músicas do mundo, irmão, direcione a sua adoração somente a Deus, somente a Ele. Você possa direcionar a sua adoração, que Ele possa ser alvo do seu amor, que Ele possa ser alvo da sua dedicação, do seu coração, que você possa abrir o seu coração para Deus, que você possa buscar a Ele, que você possa dar uma oportunidade a Deus fazer a mudança na sua vida. E eu tenho certeza, irmãos, que a partir do momento que eu abandonei aquela vida que eu estava levando, Deus tem mudado a minha vida, tem feito algo novo, algo extraordinário na minha vida, e eu tenho visto o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. É algo extraordinário, é algo que a gente não sabe explicar, mas eu creio, irmão, que você vai compreender a importância de você começar a fazer diferente. Se a sua vida tem sido difícil, se a sua vida tem sido, muitas vezes, você tem sentido prejudicado nessa vida, às vezes as pessoas são abençoadas e você não. Então, comece a pensar uma forma diferente de agir, uma forma diferente de viver. E essa é uma oportunidade que nós estamos aqui hoje comentando, para que você possa abrir os seus olhos, para que você possa entender a importância de Deus na vida do ser humano. Hoje eu não me vejo mais sem Deus, porque eu não sou nada sem Deus. Mas quando eu estou com Deus, nós somos a maioria, nós somos fortes. Então, a importância de eu buscar a Deus é muito importante para a minha vida. A importância de eu buscar a Deus, de eu honrar a Deus, de eu adorar a Deus, de eu ser grato a Deus, ser fiel, né? Que eu possa amar mais os irmãos, que eu possa amar mais as pessoas. Eu quero dizer também, irmãos, a importância, nós já estamos finalizando, a importância de a gente aprender a servir a Deus. Irmão, a importância de você servir a Deus, quanto é importante. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade tão grande para servir. Hoje está chovendo, eu não vou na igreja não, porque está chovendo muito. Mas, irmão, se chamarem você para um churrasco, você vai. Se chamar você para uma festa, você vai. Se chamar você para uma reunião de família, você vai, chovendo. Então, para Deus, aí que nós deveríamos ir de qualquer forma. Porque, mas eu estou com dor de cabeça, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou com dor de cabeça. Irmão, servir a Deus, a gente tem que aprender a servir em toda e em qualquer circunstância. Porque nós temos que entender que Deus, nós não somos nada sem Deus. E que nós precisamos de Deus a todo momento. Para você ter uma ideia, se Deus tirar o fôlego da vida, tirar o ar que você respira, você não é nada. É questão de segundos, ou talvez minutos, você morre. Então nós estamos vendo aí essa pandemia, essa questão das pessoas ficarem sem respirar, tem que respirar com um aparelho respirador mecânico.
E nós vemos que esses aparelhos são caros e que se toda a população pegasse esse vírus, que muita gente iria morrer porque não tem aparelho para todo mundo, não tem esse respirador para todo mundo. O quanto nós precisamos ser gratos a Deus, porque Deus está nos dando ar para nós respirarmos. Hoje nós estamos vivos, é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque nenhum de nós somos merecedores, nenhum de nós tem a capacidade de respirar sem que nós tenhamos o fôlego de vida que Deus nos dá. Então, irmãos, eu quero dizer para você que nós precisamos aprender a servir a Deus em toda e qualquer circunstância, independente se eu estou passando por dificuldade, independente se eu estou numa situação favorável, independente se está chovendo, independente se eu estou de dor de cabeça ou não. A gente tem que aprender a servir a Deus, porque pelo que Deus representa em nossas vidas, pelo que Deus é, pelo que o nosso Deus tem feito no meio do nosso povo. Nós temos orado para que Deus possa sarar essa nação, para que Deus possa mudar a mentalidade desse povo, porque as televisões, as emissoras de TV, muitas vezes têm passado só coisas ruins, têm passado só informações que desestimulam as pessoas e levam as pessoas a pecarem. Então o que eu posso dizer para você nessa noite é que se você tiver que agradar alguém, que você possa agradar a Deus, que você possa fazer de tudo que agrada a Deus, porque assim é que é o discípulo amado, é aquele que importa-se primeiramente com Deus e não com os outros, importa com o que Deus pensa e não com as pessoas. Nós devemos ter uma boa convivência com as pessoas? Sim, nós devemos ter uma boa convivência com as pessoas, mas primeiramente nós devemos pensar o que Deus pensa a nosso respeito, e tudo aquilo que você fizer, que você possa pensar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Você fazer essa reflexão, você pensar a importância que tem de você ser um discípulo amado. O discípulo amado é aquele em que Deus agrada, aquele que Deus fica feliz de ver ele agindo, ele com as suas ações, com as suas atitudes. Então, a partir do momento que você entender a importância de ser um servo de Deus, o qual se afasta do pecado, se afasta do adultério, se afasta do vício que desagrada a Deus também. Eu vejo crentes, irmãos, que bebem e acham que está normal. Irmãos, você está tirando a validade do que Cristo passou na cruz por mim e por você. Você está anulando a entrega que Ele fez de se entregar por mim e por você, porque foi pelos nossos pecados que Ele morreu na cruz. Ele diz assim: vai valer a pena, com certeza vai valer a pena. Então, se vai valer a pena, irmãos, faz valer a pena, muda de vida. Deus, Ele quer o melhor para você, e muitas vezes você não tem recebido o melhor. Não é porque Deus não quer, é porque muitas vezes as nossas atitudes têm atrapalhado Deus de agir sobre a nossa vida. E saiba que você tem grandes promessas para a sua vida, você tem grandes milagres, grandes bênçãos para ser entregado em tuas mãos. Se você não tem recebido, muitas vezes porque você não tem procurado, ou talvez porque você tem abrido mão da sua herança. E saiba que Deus, Ele tem uma herança para cada um de nós. E eu, como servo do Senhor, eu estou aqui para te dizer, aqui onde eu estou nesse momento, é algo que eu sonhava, e em apenas 6 meses Deus me abençoou. Em 6 meses Ele nos fez concretizar esse sonho. Eu posso dizer para os irmãos que muitas vezes eu me sinto até constrangido de pedir algo para Deus, pelo tanto que Deus tem feito na minha vida, pelo tanto que Deus tem me abençoado. E eu gostaria que você fosse também muito abençoado por Deus. Eu gostaria que você tivesse todas as bênçãos que Deus tem para você.
mas que você entendesse a importância de ser um discípulo amado. E eu me sinto amado por Deus. Eu me sinto uma pessoa muito abençoada, porque eu tenho procurado fazer minha parte. Eu tenho procurado me dedicar, me dar o meu melhor para Deus em todos os aspectos. É na fidelidade, é arrependendo dos meus pecados, porque eu não sou santo também. Eu sei que eu também sou falho muitas vezes, que eu preciso mudar muito a questão do caráter, que eu preciso mudar muito a forma de pensar, a forma de agir. Mas, graças a Deus, eu tenho um coração perdoador. Eu tenho um coração de uma pessoa pessoas que já me fizeram muito mal, eu nunca procurei guardar rancor nem mágoa de ninguém. Eu sou muito feliz por isso. Eu tenho aprendido a ter fé, a confiar em Deus, a acreditar naquilo que Ele tem para a minha vida. E essa fé tem me fortalecido nos momentos difíceis. Eu trabalho na região da 44 e ali onde nós trabalhamos está proibido de retornar ao trabalho. E a fé tem me ajudado a superar essa dificuldade. Porque, veja bem, irmãos, você ficar 30, 40, 60 dias, 3 meses sem trabalhar, é algo que a gente nunca esperava na vida. Porque nós temos também os nossos compromissos, nós temos os nossos colaboradores que nós precisamos honrá-los com os seus salários, seus pagamentos. E muitas vezes a gente se depara com uma situação onde nós não gostaríamos de estar, que é sem trabalhar e sem angariar recursos para a nossa empresa. Mas graças a Deus, Deus tem honrado até nesse momento de dificuldade. Deus tem colocado clientes para nos ligar, para procurar as nossas mercadorias. E eu sou muito grato a Deus. Eu sou muito grato a Deus porque Deus tem sido fiel na minha vida. Mas é como eu disse, irmãos, se você for fiel, se você for grato, se você amar o próximo, se você tiver fé, ter um coração perdoador, você pode ter certeza que você vai ser um discípulo amado. E o discípulo amado, Deus não deixa ele desamparado. Deus não deixa ele envergonhado. E graças a Deus, Deus tem me abençoado até nos momentos de dificuldade. Eu poderia estar muitas vezes muito preocupado, muito estressado por causa da situação que nós estamos vivendo. Eu tenho amigos meus que têm loja lá na 44 também, que estão passando pela mesma situação que eu. Eles estão muito tristes, muito pensando até em parar. Mas veja bem, irmãos, a diferença que faz nós temos Deus no coração e servimos a esse Deus poderoso. Ele nos fortalece. A gente passa por uma situação dessa e a gente vê o quanto Deus tem fortalecido o nosso coração, fortalecido a nossa mente, as nossas ideias, para que a gente não venha entrar em desespero, mas muito pelo contrário, que nós venhamos ter atitudes diferentes, que nós possamos trabalhar de forma diferente. Então, que Deus possa abençoar você. É isso que eu tinha para falar para você. Eu tinha muitas outras coisas para falar para vocês, mas eu tentando colocar as ideias em ordem, Deus foi me levando para esse lado e foi me mostrando que a nossa vida, nós precisamos ter um compromisso, primeiramente com Deus, para que você venha ser abençoado. E a importância de sermos um discípulo amado. Eu me considero um discípulo amado. Por quê? Porque Deus tem cuidado de mim. Deus tem zelado da minha família, Deus tem olhado para mim, Deus tem me abençoado. Eu não sou santo, como eu já disse, não sou uma pessoa que muitas vezes comete também erros, às vezes pecados, mas eu sempre me arrependo e peço a Deus para que Deus possa me dar sabedoria, me dar entendimento para que eu possa trilhar os caminhos do Senhor, fazendo o que é certo, o que é justo, o que é honesto, ajudando pessoas e contribuindo de forma positivamente na vida de cada um. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Como eu disse, eu me sinto muito amado. Eu quero também dizer para a minha família aqui em Goiânia, que eu amo muito vocês, a minha mãe, a minha irmã, as minhas sobrinhas, sobrinhos, que eu amo todos vocês.
que eu sinto saudade de todos e muito breve nós poderemos estar nos reunindo, assim como eu sinto a falta dos irmãos da igreja. Também nós estaremos nos reunindo, se Deus quiser, no domingo, que as igrejas já estão liberadas para estar começando a ter o culto. E eu quero adorar a Deus lá, juntamente com os irmãos, e dizer para os irmãos que eu amo vocês, que eu sou simplesmente um ser humano, um homem, uma pessoa que erra, mas que Deus tem tratado e tem cuidado, e tem feito a grande diferença na minha vida. E eu gostaria que Deus abençoasse a vida de cada um de vocês, mas que nós possamos aprender que nós precisamos ser discípulos amados. E o discípulo amado, ele não faz nada que desagrada a Deus. Muito pelo contrário, ele faz aquilo que Deus olha e vê e sente prazer, sente amor, sente uma grande alegria de estar vendo a forma de agir e de pensar. Meus irmãos, foi um prazer muito grande. Eu quero pedir perdão. Meu pastor, ele me deu a liberdade de escolher o tema. Ele falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Era para mim estar falando sobre esse tema, mas ele me deu a liberdade para me escolher. Então, eu deixei que Deus falasse o meu coração nessa semana, para que eu pudesse estar trazendo algo de especial para a vida de vocês. Não sei se eu ajudei, mas a intenção era de estar colaborando com a vida dos irmãos, aqueles que ainda não têm buscado a Deus, que possam entender a importância e que vocês possam ser abençoados, assim como eu tenho sido abençoado por Deus. Essa palavra que eu queria estar deixando para os irmãos. Eu tenho muito prazer de fazer parte do povo de Deus, sirvo a Deus com o maior prazer, com muita alegria, e depois que eu estou na presença de Deus, Deus tem mudado a minha vida. Eu tenho sido moldado, tratado por Deus, para que minha vida seja diferente, e assim como muitas pessoas precisam ser transformadas, como aquele vaso de barro que nas mãos do oleiro, né, que ele tem que quebrar e fazer de novo, e muitas vezes nós precisamos ser quebrados, irmão, naquilo que a gente está vivendo, a gente ser quebrado para começar de novo. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família, abençoar o seu lar, o seu trabalho, abençoar aonde você congrega. Se você não congrega, procure uma igreja, e que Jesus está voltando, e eu tenho certeza que Ele ainda tem muita bênção para entregar na sua mão. Essa foi a super célula de hoje, e muito obrigado a todos por terem emprestado os seus ouvidos e ter estado junto conosco aí, compartilhando, participando juntamente conosco nesse momento, e foi um prazer. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, vocês são maravilhosos. Um abraço, galera, e tudo de bom, que Deus abençoe.